Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre, sou professor aqui no Estúdio Rota Treinamento Físico e eu estou trazendo vídeos para vocês sobre o treinamento físico funcional, como que funciona a montagem do treino, a metodologia utilizada. Pessoal, para quem está assistindo o vídeo aí, faz favor, curte o vídeo, dá um joinha, me segue para receber mais conteúdo, para que me incentive, né, a postar cada vez mais sobre essa modalidade de treinamento que é tão legal de fazer, né, tão importante e desenvolve muito bem, né, as capacidades físicas aí dos nossos alunos. Então, para quem está acompanhando aí, por favor, dá um joinha, me segue aí para mais dicas. E o tema de hoje são os padrões de movimento, que é o que a gente utiliza na hora da montagem do treino. Corrigir exercício, movimento, tudo isso aí todo mundo já sabe, ou quase todo mundo sabe, tem pouca coisa para aperfeiçoar. Pouca coisa não, mas isso é um tema que todo mundo fala. Então eu quero trazer aqui mais questões relacionadas à montagem do treino, como que a gente faz para fazer progressões para esses alunos. E não só a correção de exercício, correção de movimento. Claro que isso tudo a gente aborda também, mas a questão, pelo menos da aula de hoje, é sobre isso aí, sobre os padrões de movimento que são utilizados, então, no treinamento funcional. Os padrões de movimento, então, a gente leva em consideração o nosso corpo no espaço. Então, vamos pensar que a gente tem a posição anatômica nossa em pé, né? E tudo que a gente for fazer pensando no nosso tronco, então, dessa posição em pé para frente, isso aqui seria, no caso, um empurrar horizontal. Só para vocês entenderem a lógica, porque indiferente de eu estar deitado ou em pé, isso aqui vai ser um empurrar horizontal. Tá? Quando os braços vão à frente do corpo, empurrar horizontal. Se eu tivesse deitado e fosse fazer um supino, isso aqui continuaria sendo um empurrar horizontal, mesmo que eu esteja empurrando esse braço na vertical para cima, né? Porque leva em consideração, então, o posicionamento do nosso tronco como se estivesse em pé. Outro exemplo também seria a flexão, né? O apoio. Então, se nós fosse fazer um apoio, o nosso corpo ele estaria numa horizontal e a gente estaria empurrando, né, os nossos braços na vertical. Então, ele continua sendo um padrão empurrar horizontal, só para vocês entenderem, né, qual que é a lógica. Senão, daqui a pouco eu estou fazendo um apoio ali e vocês vão dizer assim, mas isso aí é um empurrar vertical. Não, é um empurrar horizontal porque leva em consideração, então, o nosso posicionamento em pé. Dito isso, então, o primeiro padrão de movimento que a gente tem, então, são 8 padrões de movimento, e a gente vai agora dividir eles e eu vou demonstrar para vocês cada um dos 8 padrões de movimento e é a partir deles que a gente monta toda a estrutura do treino. Então, é a partir dos padrões de movimento que a gente monta o bloco de força, o bloco de aquecimento e o bloco de condicionamento, de certa forma, também a gente leva em consideração as funções articulares que foram utilizadas no bloco de força. Ok. Dito tudo isso, são 8 padrões. Eu vou falar todos os 8 agora e depois a gente vai dividindo. Então, quem quiser, anota aí e vai depois fazendo uma observação do que é cada um e quais seriam os exercícios principais. Vou começar falando então de membros inferiores, que seria do quadril para baixo. Primeiro, então, temos o dominante de joelho, seria o primeiro padrão. O segundo padrão, dominante de quadril. Vai anotando aí, se estiver falando muito rápido, bota um pause no vídeo. É bem importante, faz todo sentido a gente saber sobre esses padrões de movimento. Esses dois, então, seriam os de membros inferiores. Terceiro padrão, empurrar vertical. O quarto, desculpa. O terceiro, empurrar vertical. O quarto, puxar vertical. O quinto, empurrar horizontal. O sexto, puxar horizontal. O sétimo, anti-rotação lombar. E o oitavo, anti-hiperextensão lombar. Nós, sabendo que existem esses 8 padrões de movimento,
e que se a gente trabalhar em cima deles, ficar mais forte e conseguir desenvolver bem esses 8 padrões de movimento, a gente vai ter um corpo mais forte, mais ágil, um corpo com mais potência. Basicamente, não vamos sentir tantas dores, porque a gente, de certa forma, vai estar se movimentando melhor, vai estar com uma estrutura toda muito mais forte, que é fundamental aí para o desenvolvimento tanto de tarefas diárias, tarefas do trabalho, quanto para o esporte. Então, para quem é esportista, esportista de fim de semana, ou simplesmente para quem trabalha, para quem quer praticar uma atividade física, tem que estar com esses 8 padrões básicos de movimento bem desenvolvido. Um amigo meu até, quando eu estava conversando com ele, falando sobre esse assunto, comentei sobre os 8 padrões básicos de movimento e ele disse assim, eu acho que eu estava com um pouco de dificuldade de me expressar do quão bom é a gente melhorar nesses 8 padrões básicos de movimento. E ele disse assim, no momento que a gente melhora nesses 8 padrões básicos de movimento, a gente se torna um ser humano viável. Olha só que interessante. Eu achei bem interessante isso que ele falou, porque às vezes tem tarefas que a gente não consegue fazer por falta de força, por falta de agilidade. Então, no momento que a gente consegue melhorar essas capacidades, todos esses movimentos, todos esses 8 padrões de movimento, a gente se torna então um ser humano mais viável, né? Capaz de desenvolver qualquer tarefa e qualquer esporte, né? Tendo a valência principal, que seria a força. Dito tudo isso, então, começamos com um dominante de joelho, que seria o padrão de movimento número 1, que eu acredito ser um dos principais, e geralmente é o que as pessoas apresentam maior dificuldade de executar. Então, esse padrão dominante de joelho seriam todos os agachamentos. Depois tem outras divisões, mas isso aí vai ser material para outro vídeo. Então, os dominantes de joelho seriam os agachamentos. Tudo que tem uma flexão de joelho maior do que uma flexão de quadril. Esse, então, seria o dominante de joelho, o padrão de movimento número 1, que a gente utiliza no treinamento funcional. O padrão de movimento número 2 seriam os dominantes de quadril, que é tudo que tem uma flexão de quadril maior do que uma flexão de joelho. Flexão de quadril, sobe. Flexão de quadril, sobe. Esse aqui seria um padrão dominante de quadril, né? Que é tudo que tiver uma flexão de quadril maior do que uma flexão de joelho. Empurrar vertical. Levando em consideração a nossa posição em pé, o empurrar vertical é tudo que leva o braço acima da cabeça. Então, isso aqui seria um padrão de movimento empurrar vertical. Puxar vertical. Tudo que a gente puxa. Vamos pensar na barra fixa. Então, lá em cima, a gente faz uma força como se fosse puxar. O exercício principal do puxar vertical é a barra fixa. Então, a gente usa várias estratégias. Na verdade, em qualquer padrão de movimento, a gente tem o padrão principal. Vamos lá, então. Deixa eu começar de novo. Começar de novo não, mas só explicar um pouquinho melhor, né? Que cada padrão de movimento tem um exercício principal. O dominante de joelho seria o agachamento. O dominante de quadril seria o levantamento terra. O empurrar vertical seria o military press, ou desenvolvimento, todos esses que empurram o braço acima da cabeça. Puxar vertical, então, quando a gente, dessa posição em pé, se puxa para cima, né? Ou se fosse fazer um exercício mais fácil, algumas fases antes da barra fixa, faríamos uma puxada, né, no cabo, ou uma puxada com band, uma puxada alta, né? Seria também um padrão puxar vertical. Mas o exercício base do puxar vertical seria a barra fixa. Empurrar horizontal. Empurrar horizontal, né? Tudo que a gente empurra, que seria o supino, o apoio,
floor press, todos esses que a gente empurra os braços à frente do corpo, o padrão, o exercício base do padrão empurrar horizontal, então seria o supino reto, que a gente consegue pôr sobrecarga. Puxar horizontal, então lembra, né, nosso corpo em pé, seria essa puxada reta, né? Poderia ser então uma puxada com band, mas aí a gente não consegue pôr tanta sobrecarga, porque a gente não consegue estabilizar não consegue estabilizar o nosso tronco, né? Se nós fosse fazer uma puxada em pé com muita carga, a gente não vai conseguir estabilizar. Então teria a puxada baixa nas remadas, nas polias, que seria do padrão puxar horizontal, mas como a gente não treina com cabos aqui no treinamento funcional, seria a remada. Então, tudo que for remada, olha só, a gente só muda a posição do nosso tronco no espaço. Então, da posição em pé, a gente faz a puxada para aumentar a sobrecarga desse exercício, fazer sentido, porque tudo que a gente puxa, que trabalha costas, então a gente inclina o tronco, fica numa posição horizontal do tronco e aí sim vai fazer essa remada. Esse aqui seria o padrão puxar horizontal. A gente só muda o nosso tronco em relação ao espaço, né? Então, do nosso tronco estando reto, a gente só mantém ele horizontal. Assim a gente vai conseguir sobrecarregar mais esse padrão, que seria então o puxar horizontal. E o exercício base, né? O exercício que a gente utiliza para ir fazendo as progressões até chegar nele seria então a remada curvada. Antirrotação lombar. Antirrotação lombar, aqui é importante a gente pensar também que a gente tem que fazer o bracing, que seria aquela pressão intraabdominal. Na verdade, a gente deve fazer o bracing para desenvolver todos os padrões de movimento. E o que seria o bracing? Só uma rápida explicação, que isso também é conteúdo para outro vídeo. É quando a gente infla o abdômen e tranca o ar. Olha só, a gente faz uma respiração diafragmática, não faz uma respiração torácica, aquela que a gente infla toda a caixa torácica, né? Então, olha só, é onde a gente só joga o ar para dentro do abdômen e tranca. A partir do momento que a gente trancou, a gente tem um cilindro de compressão dentro do nosso abdômen que ajuda a manter a estabilidade do centro do nosso corpo, estabilidade da nossa coluna torácica, para que não haja, vamos dizer assim, nenhuma compensação, para que a gente não perca a estabilidade na hora de executar qualquer um dos exercícios. A produção de força por essa musculatura estar ativada também é maior. Lembrando que quanto mais musculaturas envolvidas num movimento, mais força a gente é capaz de produzir. Então, para fazer esses anti-rotação lombar, ou melhor, esse padrão, né, que seria o anti-rotação lombar, a gente deve fazer sempre o bracing, né? Então, inspira o ar, tranca. O bracing, a gente vai precisar da utilização de um band. Vou pegar ali o band, só para explicar melhor. Para fazer, então, o nosso exercício anti-rotação lombar, a gente precisa da utilização de um band. A gente vai pegar ele com a mão contrária ao lado que o band está preso, se afasta do poste para dar tensão no band. E agora vocês percebam que aqui tem uma tração, tem uma força. E o que acontece? A tendência do meu corpo é seguir a força, né? Seria isso aqui. Então, no momento que eu estou parado em pé, aqui esse band está fazendo uma força, ele está me puxando para o lado. Isso aqui está gerando uma rotação na minha coluna lombar. Olha só, eu estou com os pés parados, mas o band está me puxando. Isso aqui que a gente tem que fazer, ou que a gente deve fazer nesse exercício, é manter o nosso tronco reto e o movimento, que seria, no caso, o exercício, é a gente manter esse afastamento, mantém o ombro longe da orelha, essa musculatura dorsal ativada, segura o band bem no centro do corpo, vai inspirar o ar, fazer o bracing, então ombro longe da orelha, inspira, faz o bracing.
Faz uma nova respiração. Isso aqui seria o exercício que a gente utiliza como anti-rotação lombar. Vou explicar de novo. Então, pega o band, faz a ativação da escápula, peito expandido, dorsal bem ativado, afasta do poste. Não pode ser um band muito forte, caso esse aluno esteja iniciando, porque senão quando ele estender o braço, percebe que aqui a gente aumenta a alavanca. Quanto maior a alavanca, mais força esse band produz. Então, se for um band muito forte, provavelmente esse aluno, quando for fazer o movimento, ele vai empurrar, não vai ter força suficiente. Aqui eu estou fazendo bastante força no abdômen, toda essa região do quadrado lombar, para manter essa estabilidade. Perna bem esticada, manter a perna bem estendida, perna, o quadríceps contraído, o glúteo contraído. É importante fazer todas essas ativações para que consiga uma estabilidade maior. Então, afastou, ombro longe da orelha, perna bem esticada, glúteo contraído, inspira o ar, faz o bracing, empurra, segura um pouquinho e volta. Isso aí. Esse então seria o exercício para trabalhar o anti-rotação lombar, né? Porque no momento que a gente está fazendo tração aqui, o band está puxando e a gente não pode rodar. Se a gente ficar mole, se não tiver força, o que acontece? O nosso tronco vai girar. Então, para desenvolver as tarefas do dia a dia, vamos pensar assim, pegar alguma coisa do lado. Às vezes vai se abaixar para pegar alguma coisa que tu faz essa rotação do tronco, acaba por vezes machucando as costas ou sentindo alguma dor, né? Justamente por essa musculatura estar fraca e dificilmente é trabalhada. Então, esse seria um exercício para fazer então esse anti-rotação lombar. E o oitavo e último padrão de movimento que a gente tem dentro do treinamento físico funcional seria o anti-hiperextensão lombar. A gente pode utilizar também a ajuda do band para realizar esse exercício anti-hiperextensão lombar. É a mesma coisa, levando em consideração o nosso tronco. Uma hiperextensão lombar seria isso aqui, ó. A gente se atirar assim para trás. Quando que isso aqui acontece, né? Essa hiperextensão lombar? No momento que a gente não tem força no abdômen e a gente vai fazer algum movimento que exija essa estabilidade, né, do centro do corpo, e aí acaba que o nosso abdômen, né, a nossa parede anterior, ela não tem força para fazer essa estabilidade, para vertebrais e tudo mais. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente vai executar o military press e a gente não tem mobilidade glenumeral ou torácica suficiente, e acontece isso aqui, ó. O aluno vai fazer então o empurrar vertical, né, que seria o empurrar acima da cabeça, e não consegue deixar os braços paralelos ao tronco, né, ou acima da cabeça, bem retinho. E acontece de ficar assim. Só que ele tem que ficar com esse braço reto para cima, porque senão ele não consegue empurrar uma carga maior. E aí o que acontece? Ele inclina. Olha só a anti-hiperextensão lombar, ó. Aí o que acontece? Ele até consegue empurrar o peso reto para cima, mas causa uma compensação muito grande aqui na lombar. A gente não deve pôr muita sobrecarga nesse caso, mas se ele tiver com os exercícios, né, com essa parte anterior, abdômen, tudo bem fortalecido, não tem tanto risco dele machucar. Então é bem importante a gente trabalhar esse padrão anti-hiperextensão lombar, que seria então tudo que evita essa extensão aqui da nossa coluna lombar. Deixa eu demonstrar o exercício, então. Eu só vou mudar a câmera um pouquinho de lugar para ficar focado melhor. A gente vai fazer aqui com o band também. Para fazer esse exercício, então, de anti-hiperextensão lombar, a gente vai precisar da ajuda de um band. Esse seria o exercício base, né, para o nosso padrão anti-hiperextensão lombar. E é importante também
que esse band não fique muito baixo, preso no rack, porque senão vai acabar sendo quase que um empurrar vertical. E a nossa ideia aqui seria uma anti-hiperextensão lombar. Então eu vou demonstrar agora para vocês. Nesse exercício a gente utiliza essa base ajoelhado, que também é uma base de produção de força, e quanto mais para cima, né, quanto mais reto aos ombros esse band tiver, maior é a dificuldade para executar o movimento. Então, pega ele aqui um pouquinho mais que a largura do ombro, só para não ficar raspando o band no ombro, inspira o ar, faz o bracing, mantém o glúteo contraído e empurra os braços acima da cabeça. E volta. Quando a gente empurra os braços acima da cabeça, da mesma forma que o anti-rotação lombar, a gente está fazendo uma alavanca maior. Percebam. A alavanca maior e a alavanca menor. Aqui o esforço é menor e aqui o esforço é bem maior. E esse é o exercício base, né, o exercício padrão dos anti-hiperextensão lombar. Esses, então, são os 8 padrões de movimento. E quando a gente melhora a movimentação, a força, quando a gente melhora esses 8 padrões básicos de movimento, a gente está fazendo aí um resgate do nosso movimento, né? Que quando a gente é criança, quando a gente ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento, a gente consegue executar todos esses padrões com certa facilidade e a partir do tempo que a gente vai envelhecendo e vai deixando de se movimentar, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, aqui, nosso objetivo com esses 8 padrões básicos de movimento é resgatar, potencializar o nosso movimento humano. Tá bem, turma? Quem curtiu o vídeo aí, quem assistiu até o fim, dá um joinha, curte aí, me segue, para que eu continue trazendo cada vez mais material sobre o treinamento físico funcional, que é uma modalidade, né, tão importante no desenvolvimento, então, né, da força, né, das nossas capacidades físicas aí. Tá bem, turma? Valeu, abração!